Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem e animados para o nosso último vídeo para que vocês assistam, estudem sobre a integração dos dados. Até agora a gente tem visto durante as tutorias e os artigos que eu deixei para que vocês lessem, e o texto colaborativo que vocês produziram, todos eles eram voltados a apresentar as diferentes linhas de evidência, que a gente tem chamado de LOI, vem da sigla em inglês, de Line of Evidences. Então, ao longo da semana, a gente discutiu os três grandes grupos, as três grandes abordagens para fazer uma avaliação da poluição baseada nos métodos integrados. Primeira semana, química. Segunda, ferramentas e abordagem ecotoxicológica. E a terceira semana, semana passada, abordagem ecológica. E agora, obviamente, é preciso que a gente estude, entenda como é que a gente trabalha todos esses dados que são produzidos, né, a partir do determinado estudo de caso. Vocês estão trabalhando efetivamente sobre estudos de caso que vocês escolheram. A partir desses estudos de caso, como que vocês trabalhariam esses dados? Porque vejam que a gente, ao abordar diferentes ferramentas de diferentes abordagens, diferentes LOIs, diferentes linhas de evidência, a gente começa a ter um problema de excesso de informação e a gente fica um pouco perdido no excesso, ou bastante perdido no excesso de informação que a gente levanta sobre determinado estudo de caso que a gente tem trabalhado, né? Isso estou falando para vocês, se vocês, né, no caso de vocês, se vocês fossem realmente realizar o projeto que vocês nesse momento estão idealizando, produzindo. Obviamente, quero reforçar que é um projeto hipotético, vocês não vão ter dados para trabalhar, mas vocês têm que, num projeto, existe um item que, né, qualquer agência de fomento de projetos científicos pede para que você descreva como você vai analisar os dados. E é isso que eu quero discutir agora nesse vídeo com vocês. Antes disso, para quem está mais perdido, eu andei até sugerir, né, com o Lucas, com a Fabi, na semana passada, a gente trocar a orientação dos grupos. Eu queria saber, né, como é que estava indo, ter uma visão mais panorâmica, mais geral de como os grupos estavam se comportando, se desenvolvendo, desenvolvendo seus projetos. E percebi, não só nos grupos que eu tutorava, mas também nos grupos que o Lucas veio tutorando, que tem alguns grupos que ainda parecem perdidos, confusos. Isso é relativamente sério nessa altura do campeonato, porque falta pouco tempo, né, para a entrega do trabalho, e é um trabalho complexo, né? Não é um trabalho simples, é um trabalho sim que exige reflexão, é um trabalho que, como eu discuto, né, com os grupos que eu dou a tutoria, existem saídas simples, existem saídas mais complexas para o trabalho. De novo, reforço que a questão do certo e errado, claro, tem muita coisa que é certa e errada, assim, categoricamente, não há discussão sobre isso, mas muito do que vocês incluírem no trabalho é certo ou errado dependendo da justificativa que você coloque para a inclusão daquela ferramenta, daquela abordagem. Então, vai depender muito da capacidade que vocês têm de argumentar e justificar, né, por que vocês
estão incluindo determinada análise, a necessidade de determinado dado ambiental para estudar o caso que vocês se propõem, né, a fazer esse projeto hipotético. Então, de novo, é uma questão de compreensão. Vocês têm que compreender o que vocês estão fazendo, compreender as ferramentas que são necessárias para aquele estudo, compreender as ferramentas, compreender o que cada uma daquelas ferramentas realmente traz de informação ambiental para que vocês consigam justificar isso. Sem justificativa, toda ferramenta é errada. Tem que sempre justificar por que você vai fazer um teste de toxicidade com anfípodo, por que você vai fazer um teste de toxicidade com desenvolvimento embriolarval de ouriço do mar, usando o sistema interface sedimento-água, por que você vai avaliar biomarcadores, por que você vai avaliar metais e não hidrocarbonetos, ou por que você vai avaliar metais e hidrocarbonetos e não agrotóxicos. Assim, enfim, é a montagem, né, de um grande quebra-cabeça, cujas peças têm que estar justificadas, por que elas entram nesse quebra-cabeça, né? Então, talvez a primeira coisa eu queria tentar esclarecer, né, aqueles grupos que ainda estão muito perdidos, poucas dicas de como retomar, né, a linha para desenvolvimento do projeto. Eu acho que aí, pegando, acho que algumas palavras que a Fabi usou na última tutoria, que eu achei fundamental, não sei se eu tenho estressado muito nesse sentido, mas acho que é muito pertinente. Vocês precisam entender muito bem a pergunta do estudo, né? Um estudo de caso sobre poluição, é o acidente do petróleo na costa do Nordeste, certo? A partir deste caso é possível infinitas perguntas sobre poluição a partir do acidente de petróleo na costa do Nordeste. Então, é fundamental que vocês tenham muito claro que pergunta é essa que vocês vão fazer. Eu quero saber os impactos do petróleo nos manguezais do Nordeste a partir do acidente de petróleo. Então, você definiu melhor a pergunta, né? Eu quero saber o risco à saúde humana do acidente de petróleo. Você definiu melhor a sua pergunta. Se a pergunta está muito bem definida, vocês começam num universo também quase infinito de ferramentas possíveis de serem utilizadas, você já reduz muito o universo de ferramentas plausíveis e pertinentes para serem utilizadas. No caso, só a partir da boa definição da pergunta, certo? Então, a primeira coisa é refletir sobre o estudo de caso. Que pergunta vocês têm, certo? Essa é uma pergunta geral, mas é muito importante para o estudo, porque um estudo integrado, depois ele vai ser decupado em diferentes perguntas, perguntas para química, perguntas para ecotoxicologia, perguntas para ecologia, mas ele não pode perder de vista, perder do horizonte, a pergunta principal do estudo. Acho que isso vocês têm que manter sempre, obviamente, tem que manter sempre no horizonte, porque isso vai dar unidade para o estudo. Senão não fica um estudo integrado, fica um estudo desintegrado, certo? Um estudo de química somado a um estudo de ecotox, somado a um estudo de ecologia, isso não dá um estudo integrado, certo? O estudo integrado é quando você tem uma pergunta única no início. Essa pergunta, sim, se fragmenta em outras perguntas, né, relativas às linhas de evidência, né, e também relativas à integração. Tá? Muito bem. Então eu quero apresentar para vocês aqui. Acho que a primeira dica é essa: defina muito bem a pergunta do estudo. Sem definir a pergunta do estudo, não adianta ir para frente. Reflitam, discutam no grupo qual que é essa pergunta e a partir disso, esse é o alicerce do projeto científico. A
partir desse alicerce firme, seguro, estável, vocês constroem o resto. Sem as perguntas, ou sem a pergunta principal e as subperguntas, para cada linha de evidência, vocês não conseguem fazer um projeto, vão ficar perdidos, num cipoal de possibilidades e jamais conseguirão, muito difícil que saia alguma coisa coerente, né, desse universo de possibilidades. Para que vocês se inspirem, acho que eu já dei algumas dicas, né, de trabalhos integrados. Lá no Moodle tem algumas referências que são importantes, mas se quiser dar uma olhada, vou ver que outros trabalhos integrados a gente, né, o pessoal tem feito. Então acho que né, vocês têm que usar aí do que vocês já conhecem, de ferramentas de busca de dados nas bases de dados, para vocês aplicarem, né, o que você já conhece de ferramentas de busca para procurar o que são estudos, né, que o pessoal tem feito com métodos integrados. Então, uma boa forma de busca aqui, uma palavra-chave interessante é a tríade da qualidade do sedimento. Vocês têm aqui, analisando um Superfund Mega Site. Superfund é aqueles sites super contaminados, né, usando a abordagem da tríade. Vocês vão ver, eu usei a tríade de propósito, que é um termo, né, muito relacionado à análise integrada, porque vocês vão ver que, bom, e vocês já conseguem ter a compreensão do que é a tríade, porque a gente vem todo o tempo trabalhando ao longo desse semestre com 3 grandes linhas de evidência, certo? A LOI química, a LOI ecotoxicológica e a LOI ecológica. Isso é a famosa tríade de qualidade de sedimentos. Obviamente que depois vocês vão ver a tríade em si, ela é um método de integração também. Ela é o conceito de fazer o conceito, a tríade é a compreensão de que para o estudo da poluição para um estudo integrado da poluição, a gente tem que estudar seus aspectos químicos, ecotoxicológicos e ecológicos, certo? Isso forma conceitualmente, filosoficamente, o que é a tríade de qualidade de sedimentos. Mas ela também é uma proposta de integração, ela traz consigo, quando a ideia da tríade foi apresentada para a comunidade científica, foi publicada pela primeira vez, ela trazia consigo também uma forma de integração dos dados, que a gente vai ver que é uma forma interessante, simples, mas de certa forma rudimentar, e existem outros métodos mais sofisticados de integração dos dados. Mas a tríade, enquanto conceito, ajuda muito vocês entenderem, né, em outros estudos, né, usando a tríade. Tem muitos estudos, né, da tríade de qualidade de sedimentos, certo? Sediment Quality Triad, Sediment Quality Triad. Aqui, coisas aqui, professor Lucas Guarém Moreira, tá? Nosso grupo, né? O grupo do professor Denis, né? Produz muito, tem muitos estudos usando métodos integrados para avaliação da poluição. Então, se pegar trabalhos, né, com meu nome, trabalhos com o nome do professor Lucas, professor Denis Abessa, professor Augusto César, professor Camilo Pereira, né, alguns deles foram estudados, foram lidos, né, vocês vão ter uma boa noção do que são esses estudos integrados, né.
Vamos ver se eu acho aqui, por exemplo, um que vocês leram, estudaram, e é o trabalhinho mais, digamos, arroz com feijão, de que é um estudo integrado. Esse aqui é assim, ele é a essência, né, do uso de métodos integrados para avaliação da poluição. Então não é à toa que, né, eu pedi que vocês estudassem esse trabalho, e ele entrou em mais de uma semana, entrou para estudo das ferramentas ecotoxicológicas, entrou para estudo das ferramentas ecológicas, né? Porque ele é um pouco a essência, quase que o trabalho arquétipo, vamos dizer assim, de uma avaliação da poluição a partir de métodos integrados, porque ele tem análises químicas, análises ecotoxicológicas e análises ecológicas, as mais simples de todas, das químicas, das ecológicas e ecotoxicológicas, certo? Mas tem ali, é uma estrutura, é um esqueleto, e pode inspirá-los aí para, né, trabalhos do professor Delvals, da Espanha. Não sei se eu consigo só com o nome dele encontrar. Sediment Quality Assessment. Aqui é só de biomarcadores, não é integrado, né? Aqui é só, então obviamente vocês vão, né, encontrar muita coisa que é ou só química, ou só ecotoxicológica, ou só ecológica, mas o que nos interessa mesmo são os trabalhos de integração e eventualmente vocês têm que fazer buscas que direcionem para estudos que os levem para as ferramentas de integração. Sediment Quality, Integrative, alguma coisa assim. Bom, enfim, as possibilidades são inúmeras. Aí, não, isso aqui não foi uma boa... não foi uma boa... aqui, esse é interessante, ó. Abordagem integrada para avaliar a qualidade do sedimento de portos, das análises químicas, a caracterização e ensaios de múltiplas espécies, certo? Olha, Maradona, certo? Então, acho que tem muita coisa, né, para se buscar, e eu recomendo que vocês façam, né, deem uma olhada na literatura. Alguns trabalhos eu sugeri lá para que vocês leiam. Tem um da professora Imaculada Riba, lá da Espanha, que é esposa do professor Delval, um trabalho fantástico, né, com análise de qualidade de sedimento do rio Guadalquivir, lá na Espanha, sul da Espanha. Então vale a pena. Quem está perdido, é isso. Quando a gente está perdido, né, num tema, o que a gente tem que fazer? Tem que estudar, né? Tem que olhar a literatura e estudar, olhar outros trabalhos até que o nosso, né, surja. Mas não façam isso antes de definir muito bem a pergunta, tá? Eu vou passar então agora para efetivamente a nossa discussão, nosso estudo sobre os métodos de integração. Então vamos lá. Bom, a ideia dos métodos de integração é um pouco essa, como eu já vinha usando a metáfora do quebra-cabeça. Eu não acho a melhor metáfora para interdisciplinaridade e até para os métodos integrados, mas ele é uma metáfora compreensível no sentido de que a gente vai montar uma figura, né, do que é a poluição, ou efetivamente, né, sobre a pergunta que vocês têm sobre poluição em um determinado caso envolvendo poluição.
é uma espécie, essa figura é uma espécie de quebra-cabeças, né? E a gente vai colocando pecinha por pecinha, de tal forma que, né, colocando as peças certas no lugar certo e as peças que correspondem efetivamente à figura final do quebra-cabeça, no final a gente tem uma compreensão, né, do que aquela imagem, que inicialmente era toda embaralhada, por causa das pecinhas todas misturadas, à medida que você vai construindo o quebra-cabeça, você vai enxergando o que é a imagem final. Essa é uma analogia pedagógica, não é a melhor, mas é uma analogia clara para isso. Então, vocês até agora estudaram as peças do quebra-cabeça, mas agora o que eu quero discutir é como montar esse quebra-cabeça. Vamos lá? Muito bem, aqui de novo estou enfatizando para vocês, né, que a gente tem trabalhado, né, com as 3 linhas de evidência, as 3 LOIs, de novo, contaminação, toxicidade, aqui comunidade bentônica, enfim, já é um recorte muito voltado para sedimento, né, mais conceitualmente, mais abstrato seria como eu venho trabalhando, com vocês, a ideia de que é uma linha de evidência ecológica, que, claro, em trabalhos focados no sedimento, muito, né, do que é informação ecológica vem da análise de estrutura de comunidade bentônica, por isso o recorte da comunidade bentônica aí. Mas quem está trabalhando com coluna d'água, né, para quem o caso de poluição é pertinente que se trabalhe com a poluição na coluna d'água, obviamente comunidade bentônica fica um pouco desconexo, né? Então pode ser comunidade fitoplantônica, comunidade zooplantônica, outra comunidade, por exemplo, ou até outras formas de avaliação ecológica, né? Eu quero ser bem amplo aqui para pegar, captar todas as possibilidades, inclusive que eu vi vocês desenvolvendo nos trabalhos, certo? Então, bom, enfatizando nas perguntas, né, na LOI contaminação, na linha de evidência contaminação, né, avaliada através das análises químicas e abordagens químicas que a gente estudou, né, ela responde a alguma pergunta sobre o caso de poluição, né? Quais perguntas a linha de evidência da química, da contaminação, se propõe a responder? Basicamente, quais contaminantes estão presentes, né, na área de estudo, determinado estudo que vocês estão fazendo, ou se é uma análise de risco ecológico, quais contaminantes você está estudando, certo? E quais deles interferem no seu resultado, que você também tem que ter um olhar cuidadoso sobre eles, e em quais concentrações esses contaminantes estão presentes, né? Então, basicamente, a partir daquela pergunta geral que você tem, que é muito particular do estudo, do projeto que vocês estão propondo, as perguntas subsequentes para cada linha de evidência vão muito nessa direção. Quais contaminantes estão presentes e em que concentrações, certo? Eu também, essas são as perguntas clássicas e básicas que não podem deixar de ser respondidas, mas eu também, quando estudamos nas abordagens e ferramentas químicas, de análise química, a gente viu que existem outras perguntas possíveis. Por exemplo, quais contaminantes estão presentes, em quais concentrações, e eles são de origem humana ou natural, certo? Isso é uma outra pergunta que pode ser respondida para metais, pode ser respondida para hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né?
Outra pergunta que a gente estudou aqui da abordagem química é quais contaminantes estão presentes, em que concentrações e desde quando eles estão presentes no ambiente. Então, aquelas análises históricas, né, de colunas de sedimento. Então, eu enriqueci, né, o nosso estudo, que eu queria discutir com vocês, com outras perguntas, além das perguntas básicas. Esse aqui é o arroz com feijão total, né, sobre a linha de evidência química. Né? E a linha de evidência ecotoxicológica? Né? Que pergunta responde? Obviamente, a gente viu a linha de evidência química responde quais contaminantes estão presentes, em quais concentrações, e a linha ecotoxicológica pergunta, mas eles estão biodisponíveis? Né? Porque a gente já viu que entre um contaminante estar presente no ambiente e ele causar toxicidade, aí vai uma distância muito grande. Tem uma série de processos que interferem nessa interação entre o contaminante e a toxicidade e o organismo, entre quem causa a toxicidade e quem recebe a toxicidade. Nesse meio do caminho, tem muita coisa acontecendo, e não é porque uma determinada substância está presente no ambiente, muitas vezes em concentrações altas, que ela vai causar toxicidade, ela tem que estar biodisponível. Tá? Então é na linha de evidência de toxicidade que a gente avalia a biodisponibilidade desses contaminantes. Estão causando toxicidade? Aqueles contaminantes que eu avaliei e, né, eventualmente, a partir da análise, concluir que eles estão presentes, né, naquelas determinadas concentrações. Tá? Por fim, a linha de evidência ecológica vai nos dizer se aqueles contaminantes presentes naquelas concentrações causando aqueles níveis de toxicidade, se esses níveis de toxicidade são suficientes para causar efeitos em níveis ecológicos. Lembrar que aqui na linha de evidência ecotoxicológica a gente trabalha com ferramentas de ecotoxicologia que avaliam o efeito sobre a biota nos níveis do indivíduo para baixo, né? Do indivíduo para o subindivíduo, né? Do indivíduo para o fisiológico, para o histológico, para o celular, para o bioquímico e para o molecular, né? Saindo do indivíduo e baixando até o molecular. Agora, do indivíduo para cima, que são o indivíduo interagindo com o seu ambiente e com outros organismos do ambiente, aí já é o nível ecológico. E aqui também tem uma distância muito grande entre uma substância estar causando toxicidade e essa toxicidade está sendo reverberando em respostas ecológicas. Tá? Uma coisa é causar toxicidade, outra coisa é essa toxicidade está causando, por exemplo, declínio populacional, perda de espécies. Não é uma relação assim direta entre toxicidade e efeitos ecológicos. As duas análises são importantes. E no final das contas, dessas três linhas de evidência, qual é a mais importante para a avaliação da poluição? Obviamente que aqui a gente não defende que uma é mais importante do que a outra. O importante são as três juntas e integradas, certo? Aqui nesse diagrama de Venn, esse miolinho é a integração das três linhas de evidência. Por quê? Porque as análises são complementares, certo? Contaminação fala quais são as substâncias que estão presentes, mas não diz se elas estão biodisponíveis nem causando efeitos ecológicos. A toxicidade diz se está biodisponível causando toxicidade, mas não diz quais são os contaminantes nem se causam efeitos ecológicos. Os efeitos ecológicos, a linha de evidência ecológica, por sua vez, não diz quais são os contaminantes que estão causando aqueles efeitos ecológicos
e nem se esses contaminantes estão biodisponíveis ou não. Só vê o efeito, enfim, só vê o final da cadeia. Mas o que está causando aquelas perturbações ecológicas, eventualmente, né, a gente vê no estudo de poluição, o que exatamente está causando, a gente muitas vezes não sabe sem fazer as outras análises, e isso pode levar a conclusões falsas, né? Inclusive porque a comunidade bentônica, como eu já contei história no outro vídeo, ela pode ser naturalmente empobrecida, né? Então a gente tem que colecionar evidências para apontar responsabilidades para realmente aquilo que está causando toxicidade e os efeitos ecológicos, certo? Muito bem. Como formas de integração de dados ambientais, nós temos diferentes formas. Eu vou apresentar algumas delas aqui, desde as mais simples, certo? Que, como eu falei para vocês, da tríade da qualidade do sedimento, talvez a mais simples de toda, mas muito visual. Depois a gente vai entender o que significa, espero que fique claro, o que significa esse diagrama aqui, triangular, é a tríade. E como ele reflete muito bem, né, assim, ou muito diretamente, de forma muito visual, muito clara, o que é os resultados da integração à qualidade ambiental no estudo. Tá? Tem outras formas de integração, diagramas de setores, não vou nem investir muito tempo nisso, mas também eu vou investir mais tempo neste aqui e neste aqui. Este aqui é efetivamente os métodos que nós atualmente temos usado para integrar dados ambientais, e eles têm muitas vantagens em relação a formas mais simples de integração dos dados ambientais. Isso aqui envolve estatística multivariada, que vocês obviamente são especialistas, tem lá funções de várias variáveis, tem geometria com Fábio Kopp, geometria analítica, então vocês estão craque para entender essas formas de integração. Tá? Bom, muito bem, então para que integrar os dados, né? Porque quando a gente faz uma avaliação ambiental integrada, realmente a quantidade de dados ambientais que a gente levanta é muito grande. A gente tem potencial para levantar é muito grande. Isso é um exemplo de um estudo que nós fizemos focado no Bagre. Então veja a importância, né, de delimitar a pergunta. Era o Bagre como um biomodelo, como, né, um modelo biológico para indicar poluição, né, em um determinado espaço, que é a área de proteção ambiental de Canané e Guaperuíbe, certo? O uso do bagre como esse biomodelo. Por que o bagre? Porque é um bicho que está por toda região de estudo, a área de estudo ali, está por toda a área de proteção ambiental Canané e Guaperuíbe. Ele está em contato direto com o sedimento, então aqueles contaminantes, através daqueles processos biogeoquímicos, precipitam para o sedimento, se acumulam no sedimento. O bagre está muito exposto a isso, porque ele é um peixe demersal, ou seja, ele vive próximo ao sedimento e se alimenta no sedimento. Então a gente pensou, o bagre é interessante, porque ele está em todo lugar, está em contato direto com o sedimento. E o que nós vamos avaliar no bagre? Tudo isso, certo? Só para que vocês entendam aqui a planilha, né? Isso vai ser importante. Aqui são diferentes pontos amostrais, certo? Distribuídos espacialmente. Vejam que tem ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é tudo distribuído espacialmente na APACIP, na área de proteção ambiental de Canané e Guaperuíbe. E
também distribuído temporalmente. Veja que tem coletas de outono, tem coletas de inverno, tem coletas de verão. Então essas são as nossas observações, certo? E aqui são as nossas variáveis, famosas variáveis dependentes, né, do estudo, que é aquilo que a gente efetivamente observou no ambiente. Então aqui é bagre, certo? Dentro do bagre, biomarcadores em bagre, biomarcadores no rim, biomarcadores no fígado, biomarcadores nas brânquias, biomarcadores que não estão relacionados a qualquer órgão específico, são biomarcadores sistêmicos, tá? E aí os diferentes biomarcadores que a gente, né, passou voando por essa discussão, o que é cada um deles, né? Níveis de contaminantes. Níveis de contaminantes no sedimento. Aqui são parâmetros do sedimento, certo? Aqui são parâmetros do bagre, de biomarcadores. Aqui são parâmetros do sedimento. Aqui temos análises químicas de metais, certo? Temos características do sedimento, teor de lama, teor de matéria orgânica, carbonáceos, e temos a toxicidade do sedimento. Então tem a ferramenta ecotoxicológica, né, que são os biomarcadores, e toxicidade para ouriço do mar, toxicidade para o copépodo nitoca, avaliação da reprodução, aqui desenvolvimento embriolarval, certo? Tudo relacionado ao sedimento lá de Canané igual a Peruíbe. Também vejo coletado nos mesmos pontos, ao mesmo tempo, certo? E aqui são análises de bioacumulação, níveis de metais nos tecidos. Tá? Aqui na musculatura axial, ou seja, no filé do bagre, tá? E aqui no fígado do bagre, níveis de metais também, cobre, manganês, zinco, cromo, cobalto, níquel, cádmio, chumbo, arsênio, tudo metal e arsênio, metais e arsênio. Na musculatura axial, no filézão do bagre, e no fígado do bagre também. Então, bom, o que a gente precisa, né, a partir disso, o que o gestor precisa saber? Né? Ele precisa receber uma tabela do gestor da unidade de conservação lá. Se ele receber uma tabela dessa aí, ó, aqui, a qualidade ambiental da APACIP é essa aqui, ó, pá, toma essa tabela, analisa. Ele não vai saber o que fazer com isso, e não é à toa, porque eu olhando isso, qualquer um olhando esse parece um caça-palavra de números aí perdidos, não dá para tirar informação ambiental disso, é impossível tirar informação ambiental disso, no sentido de, bom, qual que é o ponto, então, mais poluído da APACIP? Onde que é o ponto em que o gestor da unidade de conservação tem que efetivamente olhar com mais cuidado, identificar quais são as fontes contaminadoras, porque realmente o bagre está indicando que está muito degradado. Não dá para saber a partir dessa matriz, porque é uma matriz muito grande, muito complexa, muito cheia de números. A gente precisa extrair informação ambiental a partir dessa matriz, e é isso que nós vamos discutir, né, como fazer isso. Né? Em qual estação do ano? No outono é pior que o inverno? O verão é pior que o outono e o inverno? Ou o inverno que é pior? Né? Enfim, essa é a informação ambiental que a gente tem que oferecer para as pessoas, né? Para o gestor. A gente tem que chegar nessa conclusão que a partir dessa matriz bruta de dados a gente não chega a conclusão nenhuma. Então, eu quero já começar a discutir, né, com vocês os métodos de integração, começar com as formas mais simples de integração. Eu vou dar uma pausa aqui por 1 minuto e eu sigo em seguida.